Bom dia, bom dia. Utilizando nossa aula de matemática de hoje para poder finalizar o nosso conteúdo de geometria. Matemática, na última aula, nós finalizamos o conteúdo e já fizemos a revisão no caderno. Então, agora nós vamos continuar falando, né, sobre esse último capítulo do módulo 4, onde nós falamos sobre medidas astronômicas, medidas de informática, e também sobre volume do prisma e do cilindro. Vamos para a página 183 para poder fazer aí as atividades. Semana que vem a gente faz a atividade de revisão no caderno. 183, né? Só um minutinho que eu botei ele errado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, nossa avaliação de geometria é a última, no dia 10, tá? Se eu não me engano, é junto com a de artes, mas como só temos um capítulo para poder estudar, tanto para matemática quanto para geometria, tá bem tranquila aí a nossa avaliação para a gente fechar a média, né, do quarto bimestre, fechar o ano letivo aí com êxito, ok? Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela. Número 10, né? Observe o pictograma que representa a distribuição de água doce e salgada no planeta Terra. Então, são 97,5% de água salgada e 2,5% de água doce. Supondo que a imagem apresentada nesse pictograma seja de um cilindro, cujo volume é igual a 6 metros e seu raio mede 0,8, a medida do volume de água doce. Primeiro, nós vamos fazer aqui, né? Nós temos o volume do cilindro igual a 6. Nós vamos fazer 2,5%. Então, para a gente verificar o volume de água doce, 6 vezes 2,5. O resultado a gente divide por 100. Porque se o volume do cilindro todo é igual a 6 metros cúbicos, nós vamos multiplicar por 2,5, que é a porcentagem, e dividir por 100. Faz o cálculo aí, por favor. 2 minutinhos para fazer o cálculo. Primeira multiplicação, depois divide por 100. Fica 50. 50? 6 vezes 2,5 Fica 130, meu Deus. Eu fica botei 50, mas é 15,0. Que conta é essa que você está 30. fazendo? Eu confundi o 6,5 com 50. Eu sei que é 30. Não, é 6 vezes 2,5. Então, 2,5. Eu fiz 6,5, Aí aí vai ficar depois fiz o 15 6. dividido para 100. Quando a gente divide, são duas casas para frente. 0,5 metros cúbicos, né, de volume aí de água doce nessa distribuição de água no planeta Terra. Aí, sabendo aqui, né, que ele colocou que o raio desse cilindro é igual a 0,8 e que o volume total é igual a 6, quanto que mede a altura? A altura nós vamos chamar de X ou de H, tanto faz. O volume do cilindro é igual a
π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, nós temos aqui, ó, o volume, que é 6, é igual ao π, 3,14, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é h. Então, primeiro você vai fazer essa multiplicação, né? Da potência, depois multiplica por 3,14. Vamos lá. 3 minutinhos aí para fazer esse cálculo. Faz a multiplicação da potência por 3,14, depois divide. Vamos lá. Vou botar aqui do lado, tá? Continuação, por causa do espaço. Seis igual. Três vírgula 14 vezes 0,8 vezes 0,8 vai ficar 2,0096 H. H é igual a 6, dividido por 2,00096. Verifica aí para mim quanto que dá essa divisão. Clube social. Seis dividido por 2,00096 dá quanto, gente? Quanto aí aproximadamente? Vai ficar 2,99, né? Então, nós podemos colocar aqui... Eu vou esperar você para abrir a coisa. Pega lá. Vamos botar aqui como resposta. Uma altura de 2,99, nós temos aí aproximadamente 3 metros, tá? A altura aí desse cilindro nessa imagem. Não escala, não vai fazer nada. Não. Vamos lá para a gente fazer o número 11. Um prisma tem 12 decímetros de altura e 1.380 centímetros cúbicos de volume. Qual é, em centímetros, a área da base desse prisma? Então, olha só, primeiro eu vou transformar esse decímetro em centímetros. Nós vamos colocar um zero. Vai ficar 120. Então, o volume, 1.380, é igual à área da base, que nós vamos chamar de X,
vezes a nossa altura, 120. Porque nós temos que transformar um decímetro em centímetro. Vamos lá, 2 minutinhos aí para fazer esse cálculo. Vamos lá, 2 minutinhos para fazer. Foi? Alguém já tem a resposta, gente? Eu tenho, Calma aí. Eu tenho a resposta, porém vou deixar a Rian responder, porque ele é muito inteligente. Não ouvi. Eu Estão tenho, fazendo mas ainda, eu né? vou Vai ficar deixar... x é igual 1.380 dividido para 120. Aí pode cortar o zero para poder fazer o cálculo. 138 dividido para 12. Vamos lá, estou aguardando. Alguém, gente? Já terminou o tempo. Vai ficar 11,5 centímetros. Um minutinho aí para copiar, para a gente poder fazer a 184. Foi? 184. O recipiente a seguir é dividido em 4 partes. Sabendo que Fabrício vai adicionar cerca de 170 centímetros de líquido nesse recipiente, podemos afirmar que o nível do líquido ficará mais próximo de qual marcação? Vamos calcular primeiro o volume total desse cilindro e dividir por 4 no final, porque ele dividiu em 4 partes, né? Então, vamos lá. O volume do cilindro e 3,14 vezes o raio ao quadrado, que nesse caso é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 8.
Vamos lá. Vamos saber quanto que mede aí o volume todo do cilindro para a gente dividir por 4. Dois minutinhos aí para fazer o cálculo. Francis come enquanto a gente faz o dever, olha só. Sim, estudei Francis, para isso. Vocês aqui ouvem pra até o mim, barulho do saco de biscoito, gente. Que horror. Francis, aqui para mim deu 226,8. Vamos conferir. 3,14 vezes 9 vezes 8, 226,8. Muito bem. Aí nós vamos dividir por 4, né? Vai dar quanto aí essa divisão? Aguardando aí a resposta. Letícia botou no chat, Francis, 56,53. 52. Isso aí, 56,52. Cada partezinha dessa aqui, gente, tem como volume, né? 56,52 centímetros cúbicos. Para a gente adicionar 170, vamos verificar aqui em qual parte fica. Na D, 156,152. Se ficar na C, já teria que ter o dobro da medida, né? Seria 113,04. Subindo aí mais um pouquinho, se for para B, fica 113,04 mais 56,52 dá 169,56. Então, vai ficar mais próximo do B, vai ficar um pouquinho acima do B. Ok? Então, ó. Quem quiser anotar, aqui no B é 169,56. Então, se a gente adicionar 170, vai ficar um pouquinho acima do B. Bem pouquinho mesmo, mais ou menos aqui, né? Coloca aí para mim para a gente fazer o número 13. Os recipientes estão com líquido até metade de sua capacidade. É possível despejar sem que transborde todo o líquido do recipiente 1 no recipiente 2? Primeiro, nós vamos calcular o volume de cada um. O volume do recipiente 1 e o volume do recipiente 2.
Ok? O volume do recipiente 1, que é o cilindro, vamos colocar aqui. Volume do recipiente 1 igual nós vamos colocar π vezes o raio ao quadrado, o raio, nesse caso, 10, vezes a altura, que é 10. Agora, vamos calcular o volume do recipiente 2, que é um paralelepípedo. Só multiplicar as 3 dimensões. Dez vezes 20 vezes 15. Calcula aí para mim. Dois minutinhos aí para terminar de calcular. Lembrando para a gente saber, né? Primeiro, depois a gente vai ter que dividir por 2 para saber a capacidade total de cada um. Porque já está cheio até a metade, né? Francis, aqui para mim deu 3.140. Aí agora divide por 2, né? Você já fez o do volume 2? Agora divide por 2. Calma aí. Isso aí, o volume total da figura 1, 3.140 centímetros quadrados. Dividido por 2 dentro dele, verifica aí para mim quanto que já tem nele. Três mil. Quanto? Na de baixo é 3.000. Na multiplicação ali de baixo vai dar 3.000. 1.570, que é o nosso volume aqui. Desculpa, aqui é volume ao cubo, tá? O volume da figura de baixo deu quanto, Alex? 3.000. 3.000? Porra, agora eu perdi. 3.000, mas aí dividindo por 2, né? Sim, sim. Que no Aí caso vai fica ser 1.500. 1.500 Isso. centímetros cúbicos. Beleza. Agora que a gente já sabe quanto que cabe em cada um e quanto já tem em cada um, a gente pode responder
as perguntas. Na letra A, a resposta. No recipiente 1, nós temos 1.570. Se eu despejar 1.500, vai transbordar ou não? O que vocês acham? Nós já temos no volume 1, 1.570. Se eu jogar mais 1.500, dá um total de 3.070. Mas o volume 1 tem capacidade para 3.170. Então, vamos responder aqui. Vai transbordar? Não. Não. Na verdade, é possível despejar sem que transborde o líquido do recipiente 1 no recipiente 2. Na verdade, esse raciocínio eu coloquei aqui do segundo. Tô doida. Então, aqui, ó. Vamos lá, deixa eu retomar aqui o raciocínio. Nós temos o recipiente 1 e o recipiente 2. Beleza, o recipiente 2 tem 1.500, já tem 1.500. Se a gente colocar 1.570, vai transbordar. Então, é possível despejar sem transborde? Não. Pois 3.000, que é o que ele comporta, é menor que se ele despejar, vai ficar 3.070. Então, a resposta da primeira, se eu pegar o líquido da 1 e colocar na 2, vai transbordar. Não é possível. E na segunda, se eu pegar o líquido da 2 e colocar na 1, a 1 já tem 1.570, se eu transbordar, colocar 1.500, sim, é possível. Ao contrário, é possível. Se eu pegar o da 2 e colocar no recipiente 1. Então, vai ficar... Sim. Pois... Aí a gente bota ao contrário, né? 3.070, que é o que tem na figura 1, é maior... Aliás, 3.140, que é o recipiente todo da 1, é maior do que 3.070, que é o total da figura 2. Deu para entender ou ficou confuso? O que vocês acham? Vou explicar de novo. Nós calculamos o volume da 1 e o volume da 2. Aí nós dividimos por 2, que está escrito que ali já tem a metade da sua capacidade. Se eu pegar 1.570 do recipiente 1 e colocar no recipiente 2, vai transbordar, porque o recipiente 2 só tem 3.000 de capacidade. Colocando o que tem no recipiente 1, seria 3.070, então vai transbordar. Na letra B, é possível pegar o que tem no recipiente 2, que é 1.500, e colocar no recipiente 1, porque aí nós vamos ter um total de 3.070, e o recipiente 1 tem capacidade para 3.140. Então, não vai transbordar. Número 4. A imagem representa um rótulo que será colocado sobre uma embalagem de formato cilíndrico. Qual é o volume dessa embalagem? Primeiro, nós vamos calcular o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência já está escrito aqui, ó, 15,7. Vamos determinar o raio aqui, ó. 15,7.
que é Depois a você pode base. voltar nessa questão lá da 13, que a gente acabou de fazer agora? Por favor. Fala. Voltar na questão 13 e explicar, se puder, por favor. Então, na questão 13, nós calculamos o volume da figura 1 e o volume da figura 2. O resultado a gente dividiu por 2, porque está escrito que já tem a metade da sua capacidade. Então, na figura 1, nós temos aqui 1.570. Na figura 2, nós temos aqui 1.500. Aí na letra A, é possível pegar o que está na figura 1 e colocar na figura 2 sem transbordar? O total da figura 2, nós encontramos ali que tem que ter 3.000. O total da figura 1, 1.570. Estão vendo? Sim. Então, olha só. Ai, desculpa, aqui o total, 3.140. O 1.570 já coloquei. 3.140. Aí na letra A ele perguntou: se eu pegar o que está no recipiente 1 e colocar no recipiente 2, pegar o 1.570 e colocar aqui, é possível colocar aqui sem que transborde o líquido? Não é possível. Por quê? Somando o que já tenho mais o que eu coloquei, vai dar uma medida maior do que 3.000. Vai ficar 3.070. Então, com certeza, se eu pegar o líquido da figura 1 e colocar na figura 2, vai transbordar. Passou de 3.000, que é a capacidade. Na letra B, ele perguntou se eu pegar o que eu tenho na figura 2 e colocar na figura 1. Se eu pegar o 1.500 e colocar aqui. Somando o que eu já tenho, eu vou ter 3.070. Então, não vai transbordar, porque a capacidade da figura 1 é 3.140. Então, vai caber o líquido da figura 2 na figura 1 sem transbordar. Entendeu? Sim, sim, mas por que ele é o π vezes 10 ao quadrado vezes 10? Por que o cálculo é assim? O π vezes o raio. O raio é sempre a metade dessa base. Se a base é 20, o raio é 10. Vou botar Ah, aqui de sim, outra entendi. cor. Para você botar a lápis aí. Aqui, ó, tanto na figura 1 quanto na figura 2, o raio é metade da base. O raio é 10 no cilindro. Aqui não precisou, porque aqui é um paralelepípedo. Então, é só multiplicar as dimensões. O paralelepípedo não tem o raio. Sim, sim, entendi. Ok? Vamos lá na 14. Eu tenho aqui a medida de tudo. Aí o comprimento da circunferência, né? 2 vezes o π, vezes o raio desse cilindro que eu quero descobrir. Faz o cálculo aí para mim. Quanto que mede o raio desse cilindro? Para a gente calcular o volume dele.
Oi? Vai ficar aqui, ó, o raio é igual a 15,7 dividido por 6,28. Faz o cálculo aí para a gente saber quanto que mede o raio. Vou botar até um R minúsculo. Vou botar um R minúsculo. Para vocês não confundirem com R de resposta. Alguém já tem a medida do raio? 2,5, 2,5, tá? Para que eu quero saber o raio? Para eu calcular o volume. O volume desse cilindro é o tamanho da embalagem que a gente vai precisar, tá? Então, o volume do cilindro é igual a π, 3,14, vezes o raio ao quadrado, 2,5 ao quadrado, vezes a altura que nós já estamos vendo ali, que é 9. 3 minutinhos aí para fazer. Francis, acabou essa Oi? página. A gente tá liberado? Sim. Vamos lá, um minutinho. Francis, aqui para mim deu 66,6. Deu 62. 176,6. Muito bem. Aí nós vamos colocar centímetros cúbicos, né? Então, aí um minutinho para copiar. Falta 185 só para a gente preencher, tá? Para a gente finalizar. Ian perguntou, mas agora que eu vi que tem a 185, que é o resumo do capítulo que a gente vai trabalhar na avaliação. Semana que vem ainda tem algumas atividades de revisão do livro de geometria, né? Acredito que tenha também de matemática para a gente fazer. Na terça-feira a gente faz. Na quarta-feira a gente faz a revisão de geometria no caderno. Todo mundo já copiou? Podemos ir para 185 para eu finalizar? Sim. As unidades de medida para determinar distância entre os astros são unidade astronômica, né? Só para a gente preencher. AL, ano-luz.
PC Parsec. Já medidas muito pequenas, nós usamos micrômetro. De acordo com a revisão, vocês vão verificar o que eu vou estar cobrando na avaliação em relação a principalmente essa unidade astronômica, tá? Não cobrei muita coisa, apenas uma questãozinha que eu vou colocar parecida na revisão. Então, fiquem despreocupados, que é um conteúdo bem complexo. Algumas medidas de capacidade de armazenamento de dados em computador são 1 byte, 1 kilobyte. Em relação à unidade de computação, né, de informática, já tenho mais questões, tá? Mais coisas simples que nós utilizamos no dia a dia. 1 megabyte. Aí nós temos 1 gigabyte. E, por último, o terabyte. E a medida de informática para medir a velocidade... Professora, ali você, no lugar do I, você colocou U no gigabyte. Obrigada, Carlos. Aqui nós temos o hertz, megahertz, e o gigahertz. Vamos lá, copiando. Para a gente preencher só esse volume aí, do prisma e do cilindro, para a gente finalizar. Foi? Foi. Todo mundo já copiou? O byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, tudo direitinho? Então tá. Então aqui nós temos a área da base, que é 5 vezes 4, vezes a altura, que é 7. Nós teremos aí o resultado, 20 vezes 7, 140. 140 centímetros cúbicos. E o volume do cilindro, π, 3,14, vezes o raio, 2 ao quadrado, vezes 5. Fazendo aí 3,14 vezes 4 vezes 5, 62,8. 62,8 centímetros cúbicos. Preencha aí para mim. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até terça-feira. Matemática já está tudo ok para que vocês possam estudar. Nossa prova será na quarta-feira. Semana que vem a gente continua aí as revisões para a geometria. Tá legal. Até a próxima, professora. Valeu, França. Beijinhos. Tchau, Quem não tchau. tem que copiar, tira print, que eu preciso encerrar. Já estou até atrapalhando a próxima aula. É semana que vem. Até. Tchau, Beijo. professor. Tchau. Tchau.